Vamos nessa que hoje é sabadão. Sabadão. Eu acho que... Ó, o Hector também. Hoje é sabadão e rola um filtro natural. Sabadão e domingo, tá? Então, é óbvio que eu espero que tenha menos gente aqui. Mas pra mim é ok. Por quê? Porque a galera que tá aqui no sábado e domingo, especialmente desde o começo da live, são as pessoas mais comprometidas do nosso grupo, do nosso desafio. E é com vocês que eu quero falar. Eu quero falar com a galera mais comprometida, tá? Eu não quero falar com quem é descomprometido. Pô, eu tô durante 21 dias aqui falando de grana, desenvolvimento, disciplina, escala, business, negócios. E eu não quero falar com quem não está disposto a pagar esse preço ridículo de acordar no sábado e domingo, certo? Eu estou falando para vocês que estão aqui, parabéns por estarem aqui, tá bom? O que quer dizer também? Obviamente tem alguns conteúdos, todos os conteúdos que eu passo aqui só vão ficar aqui, então tem algumas coisas que eu separo diferentes no sábado e domingo, que é justamente para premiar vocês que estão aqui, tá? E é só uma coisinha sobre sábado. O Adib tem uma história legal sobre sábado, em que ele falou, como que um profissional liberal pode formar o seu 13º, né? É simples, trabalha de sábado, trabalha mais, né? Porque de sábado sua concorrência toda tá dormindo, velho. Você vai vender, sua concorrência não tá vendendo, sua concorrência tá dormindo, descansando, e etc. E tudo bem, chega uma hora na vida, às vezes você quer descansar, mas às vezes você está num momento que você precisa trabalhar, precisa correr, precisa arregaçar as mangas, precisa fazer muito mais esforço que o comum, se você quiser ser alguém diferente, né? Então, eu mesmo trabalhei durante muito tempo da minha vida, sábado e domingo, tá? Então, era uma coisa relativamente complexa, tá bom? E então, vamos nessa, vamos tomar nosso cafezinho e eu vou começar com a nossa... antes de entrar na frase do dia, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu tô montando nosso livro, olha que legal. Isso aqui é de graça, na verdade não é de graça, o preço é vocês acordarem e entrarem no Telegram no dia. Tá vendo aqui, ó? Então tem a capa do nosso livro, tá? Tem a capa do nosso livro, e aí aqui você tem a primeira página do desafio. Lembra a primeira página, que já não está mais disponível, é só para quem entrou no Telegram no primeiro dia. Aí você tem a segunda página do desafio, que é com um mapa mental de tudo que aconteceu no dia do desafio, né? Então você tem, falando sobre todo o conteúdo do dia de uma forma um pouco mais simples de você visualizar, né? Ontem a gente teve um mapa mental do terceiro dia, que ainda está disponível no Telegram, e hoje... Assim que terminar a live, eu vou postar no Telegram o mapa mental do quarto dia, que é o mapa mental de ontem, que tem o mapa mental da nossa live com o Whindersson, tá? Então, baixem porque eu vou tirando no Telegram e depois, com o tempo, esse livro vai ficar muito bonito. Imagina depois de 21 dias de mapa mental, fazendo impressão bonitona, numa gráfica legal, enfim, vai ficar bem legal, tá? Então esse é o meu presente para você. E aí quem está fazendo essas artes é a Mieko, nossa brother que sempre ajuda a gente no primo aqui, tá bom? Pessoal, então vamos lá, vamos começar. Onde que está? Aqui. Nossa frase do dia hoje, pessoal, é: se não estiver disposto a errar, você nunca sairá do lugar. Isso tem muito a ver com o conteúdo que a gente vai passar hoje. Tem muito a ver com investimento em ações, tem muito a ver com convexidade, tem muito a ver com sucesso. Porque, se você não está disposto a errar, você às vezes nem vai tentar, né? Eu vou dar um exemplo relativamente chulo, mas que vai exemplificar bem, porque em algum momento você já passou por isso ou conhece alguém que já passou por isso. Você está numa balada, tá? E aí você tem uma pessoa que é super envergonhada. Uma pessoa que é super envergonhada. E a pessoa fala assim, caraca, eu tenho vergonha de chegar nas pessoas. Eu não vou falar com as pessoas. E aí a pessoa vai e não chega em ninguém. E aí, nada acontece. E aí você tem outra pessoa que é uma desvairada, uma pessoa maluca, uma pessoa sem o mínimo pudor social, uma pessoa que não tem a mínima vergonha, ela tá cagando para a opinião alheia. Ela vai lá e, sei lá, ela vai conversar com 100 pessoas na balada. 100 pessoas na balada, olha só que maluco.
Vamos supor que ela seja negada por 90 pessoas na balada. No final das contas, ela vai ter tido um score, um placar de 10, certo? Então, no final das contas, o que importa é o resultado que te atinge. E não o número de tentativas, e não o número de nãos que a gente tomou. O que importa é o que importa é o número do nosso resultado. E aí, o que eu aprendi no mundo do empreendedorismo? Que, você vai errar muitas vezes, geralmente, né, essa é a regra, você vai errar muitas vezes, e aí em algum momento você vai chegar lá, teve o seu sucesso e de nada adiantou, você errou pra caramba, mas e daí? Você chegou aqui. O ponto é, o empreendedor tem altos e baixos, né? Olha o capaz gestando aí. Não dormiu ainda, né, seu safado? E aí, como que funciona? Quando a pessoa está empreendendo, muitas vezes ela fracassa, ela está no fundo do poço ou acontece algum problema. Isso já aconteceu comigo. E nesse momento, o que a gente acha? É muito bonito falar o que eu estou falando agora, não é? Mas na prática, a cagada é: o mundo está cagando para você. Quando o empreendedor está lá embaixo, está todo mundo cagando para você. Ninguém quer te ajudar. Ninguém quer te ajudar. E aí depois, quando você sobe, é diferente. Mas quando você está no fundo do poço, é difícil. Porque é você sozinho. É você sozinho. Então essa é a minha dificuldade. Então, na verdade, não importa quantas vezes você erra. Por isso que a frase do dia é: se você não estiver disposto a errar, você nunca sairá do lugar. Beleza? Então, deixa eu contar sobre um experimento que aconteceu, tá? E que envolve até nazismo, olha só. Mas eu não me envolvo em política. Não envolvo política, não faz sentido para mim. Até ontem rolou um monte de coisa, né, ligada a esse tema. Mas é um estudo que faz muito sentido para o que eu quero defender sobre investimento de ações, tá bom? Então vamos lá. Imagina o seguinte, tinha um estudo que o Stanley Milgram estava querendo defender, tá? O Stanley Milgram estava querendo defender, e o que ele estava falando era o seguinte: ele queria estudar um pouco mais sobre dois temas: obediência à autoridade e delegação de responsabilidade, tá? Então ele queria estudar essas duas coisas. Pensa só, ele queria estudar essas duas coisas. E aí o que ele fez? Ele pegou 40 pessoas, 40 homens entre 20 e 50 anos de idade, e aí ele quis fazer um experimento sobre isso. E, foi chocante isso daqui, porque o que aconteceu? 40 pessoas voluntárias quiseram participar do experimento. E nesse experimento, ele formou grupos de 3 pessoas. Então você tinha um professor, um instrutor e um aluno, beleza? Um instrutor, um professor e um aluno, beleza? Só que qual que era a pegadinha? O instrutor era um ator, ele era contratado, tá? O professor, ele era a cobaia, e o aluno, ele era o instrutor também. Então, vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Imagina essa imagem. Você tem um grupo de 3 pessoas. Um é o instrutor, outro é o professor, esse é o cobaia, e você tem um aluno, tá? E aí, esse experimento, ele foi feito basicamente porque ele queria pensar o seguinte: na época do nazismo, a galera era tudo maluca mesmo? A galera queria defender essas maluquices, fazer essas atrocidades? Ou muitas dessas pessoas faziam isso porque os líderes às vezes pressionavam essas pessoas? Por que essas pessoas faziam atrocidades no nazismo? Como que pode um ser humano matar outro ser humano? Como que pode um ser humano torturar outro ser humano? Será que todo mundo tortura e mata, quer matar o outro? E aí ele começou a estudar isso daqui, né? E aí ele fez esse estudo. Qual que era o negócio? O aluno, ele tinha que decorar algumas palavras. E essas palavras, elas tinham um par. Por exemplo, banana, e aí tinha uma dessas 4 palavras que ele precisava decorar, que era o par de banana. Por exemplo, maçã. Então, banana, qual é o par da banana? Maçã. Qual que é o par do guarda-chuva? Espelho. Sei lá, você tinha essas palavras que se combinavam. Só que o aluno, ele era um ator.
Então, eles fizeram um experimento laboratório em que o aluno sentava numa cadeira, ele ficava nessa cadeira, ele era preso com alguns eletrodos no corpo, eletrodos que dão choque, tá? E o professor, ele era o responsável por chegar para o aluno e falar assim, banana, guarda-chuva, e falar uma palavra, e o aluno precisava acertar a palavra que combinava com ela. Só que como eles eram atores, na maioria das vezes eles erravam, e eles erravam de propósito. Por quê? Cada vez que eles errassem, eles iriam tomar um choque. Só que esse choque, ele ia aumentando de intensidade. Então vai imaginando, errou a primeira palavra, pá, toma um choquinho. Errou outra palavra, pum, toma um choquinho maior. Errou a palavra, toma outro choque maior. E aí, o ator, ele começava a atuar e, puxa, sofrer muito, né? Ai, meu Deus, que dor, não sei o que lá. E aí a pior, eu vou morrer, não sei o que lá. E aí o professor, às vezes, falava, caralho, meu Deus, eu vou matar esse cara. E aí um instrutor, que era um ator também, o que ele falava? Ele falava assim, pode continuar, cara. Se acontecer algum problema, se matar ele, não se preocupa, a responsabilidade é minha. Pode continuar. E aí o cara ia lá, ia aumentando a intensidade da eletricidade lá, ia dando choques muito maiores. E aí, isso daí ia passando, até que tinham 4 estímulos que os instrutores tinham para dar para o professor. Quais eram os estímulos? Iam subindo o grau dos estímulos. O primeiro era, o instrutor falava assim, por favor, continue. Aí depois ele falava, o experimento requer que você continue. Aí depois ele falava, é absolutamente essencial que você continue. E o quarto estímulo era, você não tem outra escolha a não ser continuar. E o que acontecia? Quando chegava aqui no quarto estímulo e o professor ainda assim se negava a dar o choque, o experimento parava. E qual que foi a conclusão disso daqui? A conclusão foi, pensa só, quem dava o choque era o professor. O professor, ele, mesmo não querendo dar o choque, ele dá o choque a ponto de matar uma pessoa, tá? E na maioria das vezes ele não queria. E aí o que a gente percebe aqui? Que ele não fazia isso daqui quando uma voz de autoridade falava assim, vai, dá o choque, pode dar o choque. Não. As pessoas não obedecem uma autoridade sempre, mas ele dava o choque quando essa pessoa, que era um instrutor, absorvia a responsabilidade. Ou seja, o professor, ele não aceita as ordens da autoridade, mas se for para delegar a responsabilidade dele para o instrutor, ele dá choque. Entende? Então, a conclusão aqui é que as pessoas não fazem coisas antiéticas porque elas seguem a ordem de um líder. Elas fazem coisas antiéticas porque os líderes assumem a responsabilidade pelos seus atos. Vocês entenderam isso? Vocês perceberam isso? E aí esse grande experimento que é incrível pra gente, quando a gente está falando de comportamento humano, o que eu vou apresentar para vocês? Eu vou trazer isso daqui no mundo dos investimentos. Por quê? Porque quando a pessoa vai investir a grana dela, ela, ao invés de aprender e tomar as próprias decisões, ela simplesmente opta por qualquer forma que ela possa transferir a responsabilidade dela. Qualquer forma de transferir a responsabilidade dela. E se você não assumir a responsabilidade de você, a sua vida vai ser uma merda. E quando a gente está falando de investimentos, poxa, o que as pessoas fazem hoje? As pessoas vão copiar a minha carteira de investimentos, né? Elas vão delegar a responsabilidade. As pessoas vão copiar uma carteira de investimentos de uma casa de análise. As pessoas vão copiar a carteira de investimentos de um fundo de investimentos. A galera vai copiar a carteira de investimentos de um amigo. A galera vai na onda de um amigo. A galera vai seguir qualquer pessoa menos ela. E muitas vezes
não é porque ela acha que essa outra pessoa é muito mais foda que ela. É porque ela não tem o culhão de aceitar a sua própria responsabilidade. Ela vai querer terceirizar isso. E aí, eu vou contar uma breve passagem de quando eu fui assessor de investimentos. Eu tinha mais de 5 mil clientes lá, né? E o que acontecia? As pessoas, muitas vezes, elas me ligavam, a gente trocava uma ideia, falava de ideias de investimentos e tal, e aí as pessoas às vezes investiam de acordo com o que eu falava, de acordo com relatórios e tudo mais. E aí, quando a pessoa ganhava dinheiro no mercado, sabe o que ela falava? Caramba, meu, estamos ganhando muita grana, meu, a gente está muito bem, a gente é foda, estamos arregaçando, né? Agora, quando perdia dinheiro, a responsabilidade era só sua e não do cara. Então o cara queria terceirizar a responsabilidade. Ele falava, pô, errou, vocês são tudo ruim aí, vocês são os lixos. E não ele, mas quando ele estava ganhando, ele trazia para ele. Então esse é um grande erro no mercado financeiro, o erro de a gente querer trazer o mérito para nós de um acerto, em que na verdade foi sorte muitas vezes, e terceirizar o nosso erro ou delegar o nosso erro. Então lembra, o experimento de Milgram, a conclusão é: as pessoas não fazem as pessoas não fazem coisas antiéticas porque elas seguem a ordem de um líder. As pessoas fazem coisas antiéticas porque os líderes assumem a responsabilidade pelos seus atos. E aí, se você tem um negócio, não assuma a responsabilidade dessa forma. Você precisa empoderar essas pessoas que estão com você, porque senão não existe meritocracia. Se a pessoa fez cagada, ela merece pagar pela cagada, mas se ela fez coisa boa, ela também merece ganhar pela coisa boa. Beleza? Então, beleza. Então, nessa linha, você precisa aprender a tomar suas decisões de ações. Porque o cara do choque lá, quando estava dando o choque e quase matando outro cara, ele só estava falando porque ele estava terceirizando a responsabilidade. Você precisa trazer a responsabilidade para você. E no mundo das ações, se você não fizer isso, você vai perder dinheiro no longo prazo. E por que eu estou falando tanto isso? Porque a tendência natural de quem começa a investir é que essas pessoas, elas não acreditam que elas têm essa capacidade de tomar suas próprias decisões. Elas não acreditam que elas são boas o bastante. Elas não acreditam que elas podem aprender. Então elas acham que o melhor caminho é, pô, se essa pessoa manja e ela investe assim, vamos copiar igual. Mas o perfil é diferente. Mas vamos supor que você copia a carteira de alguém, essa pessoa vende as ações, você vai saber um mês depois, você não vai saber. E já que estamos falando de ações, eu separei algumas coisas para mostrar para vocês. Eu fiz uma pesquisa no grupo do Telegram ontem, e que, aliás, estejam no grupo de Telegram, porque hoje, especificamente, eu vou mandar para vocês alguma coisa um pouco mais técnica sobre o que a gente vai falar, porque como é que é uma live, não dá para eu editar igual no YouTube e tudo mais. Então, eu vou mandar para vocês uma imagem sobre as 5 coisas que eu olho quando eu vou investir numa ação, né? Os 5, como pode dizer, as 5 áreas que eu olho ao investir num negócio, tá? E eu vou mandar também uma planilha para vocês de valuation simples. Não é um valuation complexo, valuation simples, que é muito mais para você entender o conceito. Então, vamos lá. Primeiro, de cima para baixo. Qual que é a minha estratégia de investimentos, Thiago? Eu penso na minha carteira de investimentos com cada parcela dela tendo um objetivo importante e único para mim. E você precisa entender isso, porque você não pode delegar isso daqui e delegar a responsabilidade para outra pessoa. Para algumas pessoas vai ser mais difícil entender o que eu vou falar. Mas e daí? E daí? Ou você entende ou você não investe. E aí, 1/4 da minha carteira eu coloco em ações. Tá? Em negócios. Quando eu digo ações, eu digo negócios. Tá? As pessoas elas confundem muito ações e negócios. No final das contas, você deve olhar para isso aqui como se fosse a mesma coisa. Tá? Uma única coisa, negócios. 1/4 da minha carteira eu coloco em fundos imobiliários. 1/4 da minha carteira eu coloco em caixa, em renda fixa, dinheiro que eu posso resgatar a qualquer momento. E 1/4 da minha carteira eu coloco em investimentos internacionais. Então lembra, a gente fala de diversificação de carteira em 3 camadas: intra-países, investimentos em países diferentes, intra-classes de ativos,
ações, fundo imobiliário, etc. Intra-ativos. Então, dentro de ações, você tem ativos diferentes. Beleza. Então, dito isso, vamos começar falando de ações. Ações eu tenho na minha carteira em negócios porque não existe nada mais lucrativo do que negócios, né? Se você escolher o negócio correto, isso aqui pode ser um negócio que vai multiplicar por várias vezes, né? Investir em ações te permitem dizer que você investe muitas vezes em posições convexas. Por quê? O que é algo convexo? É algo em que você, de uma forma prática no mercado financeiro, em ações, se tudo der errado você perde 100%, e se tudo der certo você pode ganhar infinito. Então é uma relação interessante de ganhos sobre perdas. Se você investir e você perder tudo, você vai perder 100%. E aí se você investir em Magazine Luiza, poxa, nos últimos poucos anos ela rendeu 26.000%. Entende? Então se você tiver uma carteira diversificada e todas as Então, por que eu tenho ações e negócios? Porque não tem nada mais lucrativo que isso. Por que eu tenho fundos imobiliários? Porque fundos imobiliários... Então, todo mês chega um dividendo na minha conta. Então, todo mês eu posto no meu Instagram, vocês veem os dividendos. Esse mês aqui de fundo imobiliário, eu ganhei mais de R$8.000 só de rendimento. E é um pouco... Tá bom? Depois eu tenho caixa. Por que eu tenho caixa? Porque, velho, a maioria de vocês nunca passaram por uma crise. A maioria de vocês nunca... Acontece, quando a gente está passando por um momento de mercado muito bom, mercado subindo, você fica muito feliz, né? Todo mundo está ganhando dinheiro, etc. Aí você começa a negligenciar risco. Você perde sua sanidade mental, gente. Você perde sua sanidade mental. Porque, você está perdendo seu patrimônio. Seu patrimônio está com medo. Tá todo mundo falando que o país vai quebrar. Vai para o saco. Aparece corrupção. Começa a vazar áudio de governo. Outras empresas começam a quebrar. A ação que você tem na carteira quebra. Seus vizinhos começam a ficar desempregados. Seus amigos começam a ficar mal. De depressão. Mas tá tudo errado. Se você não tiver dinheiro em caixa, você perde a sua sanidade. Então o dinheiro em caixa te mantém a sanidade. Você precisa ter uma diversificação intra-países, tá bom? Dito isso, vamos falar de ações. Eu tenho uma imagem que eu vou passar para você, não consigo passar que está no celular, vou passar no Telegram assim que eu fechar aqui, que é o seguinte: quando eu vou escolher 5 coisas, tá? Aliás, nossa, como eu queria falar isso para vocês agora. Né, amor? Aliás, não demos bom dia hoje, né, amor? Cadê o Tarantino?
lucro. Que, mesmo que não seja hoje e que seja agora, ela apresente um potencial de melhorar isso em algum momento, né? Pensa na eu preciso olhar para o preço do negócio porque essa caneta aqui, porra, sei lá, alguém pagaria 100 mil reais nessa caneta? Acho que não, entendeu? Acho que não, em cenário normal, né? Não é aquela coisa, mas você está no deserto com uma garrafa de água. Não, no cenário normal você não pagaria 100 mil reais essa caneta. Mas se eu oferecesse por 1 centavo, é óbvio que você compraria. Logo, a gente tem que falar aqui sobre preço, tá? Aí tem muitas teorias de preço não importa e tal, mas eu vai crescer. Eu preciso de uma empresa que cresce, eu quero uma taxa de crescimento acima do mercado, né? Acima do mercado. Uns idiota, são os caras que estão envolvidos, tem cara envolvido com a máfia, envolvido com o governo, envolvido com um esquema, é grana por fora, é sei lá o que, é corrupto. Cara, você quer ser sócio mesmo de uma galera dessa? É, isso é bom. Agora, o quanto vale uma empresa? A empresa vale a soma do fluxo de caixa. Ahn, Amanhã eu vou mostrar para vocês uma planilha em que eu vou mandar para vocês, mas calma, não terminei, eu vou falar ainda sobre muita coisa. Quer ver? Ó, aqui tem uma planilha em que eu ajudo vocês a calcularem o preço justo de
dessa empresa, se os grandes executivos dessa empresa, se o conselho de administração dessa empresa, se eles têm ações da própria empresa? Você não acha? Vamos lá, você vai investir em ações de, sei lá, qualquer ações de Fleury. Você gosta da empresa. Aí você vai lá e você fala, caramba, o CEO da empresa tem ações da empresa, os diretores têm ações da empresa, o conselho de administração tem ações da empresa. Inclusive eu não gosto de falar mal de empresas, porque lá dentro tem muitas pessoas trabalhando, tem pessoas que estão dando a vida lá, sabe? E essas pessoas, poxa, parabéns para elas, de verdade. Eu descobri que a Oi, se você somar presidente, é Oi BR3, né? Se você somar presidente, se você somar executivo, conselho de administração, todo mundo, eles não têm mais do que R$ 5.000 em ações da própria Oi. A gente, como sócio, precisa analisar tudo que eu falei hoje: lucratividade do negócio, endividamento, preço, crescimento, governança corporativa, tudo isso daqui. Executivos da empresa têm skin in the game, tá? Então, quem não está no Telegram ainda, entra no Telegram. Eu vou postar nos stories logo depois da aqui. Tem um fluxo de caixa de R$1 milhão, vale 75 milhões de reais. Como? Eu vou mostrar para vocês amanhã e eu vou dar essa planilha para vocês amanhã também, para vocês poderem fazer as brincadeiras de vocês, tá? E aí eu vou levantar algumas
saúde juntas para vocês tomarem as decisões, tá bom? Então, gente, ó, a gente está avançando de novo. Disciplina e paciência. Só aconteça, 21 dias. Calma, disciplina. Por exemplo, se você ler um livro inteiro agora, você não vai reter quase nada do livro. Você vai pegar às vezes a mensagem principal, você não vai reter nada do livro. Calma. Longo prazo. Você nunca vai parar mais de se relacionar com o assunto investimentos, grana, negócios. Calma, longo prazo. E aí eu tenho que anunciar também uma coisa para vocês muito importante. Terça-feira vai vir aqui com a gente ao vivo o Alexandre Birman. O Alexandre Birman, tá? Durante esses 21 dias. Essa live aqui com vocês, meu comprometimento com vocês. E eu estou participando do desafio. Não é só vocês, eu estou participando junto com vocês. E eu não posso falhar nenhum dia. Todos os dias 5 e 6 eu estou ao vivo. Por isso que eu acordo tão mais cedo, por isso que eu durmo cedo. E eu quero que vocês deem um soquinho a todo mundo que participou da live. Todo mundo participou da live. Eu quero que vocês marquem alguém que deveria ter assistido a live. Marca alguém. Mas, gente, tenta marcar alguém que não está participando da live. Porque isso daqui ajuda a gente a crescer mais. Ajuda a gente a crescer mais. Não vão falhar no sexto dia, pô. Tá bom? Tamo junto, parabéns pelo comprometimento e é isso aí. Tchau, galera. Até amanhã.